Salve Deus, meus irmãos, meus mestres, minhas irmãs da doutrina do amanhecer, uma boa noite. Venho aqui hoje, vejo muito a necessidade de evangelização da nossa doutrina. Muitas coisas mal explicadas, muitas coisas sem explicar, sem ensinar. Às vezes por falta de tempo do adjunto ou dos instrutores, ou até mesmo por falta de conhecimento, né? Sou da doutrina do amanhecer desde o ventre da minha mãe. Sou do Templo Mãe, fui desenvolvido lá. Passei a maior parte da minha vida lá, né? E graças a Deus pude ter a oportunidade de aprender muito sobre essa doutrina com os adjuntos, com os veteranos. E penso por mim, a vida inteira pensei dessa forma, que o conhecimento doutrinário é para todos da doutrina, não é só para um ou para algum grupo, né? O conhecimento da doutrina tem que ser compartilhado com todos. Ah, mas mestre Paulo, não é bacana divulgar os conhecimentos da doutrina nas redes sociais e tal? Bom, era para ser assim lá atrás, porém já vem há muitos anos, mais de 20 anos até, desde que começou as redes sociais, sendo colocados os acervos de nossa doutrina nas redes sociais, sendo divulgado coisas que não podiam ser divulgadas. Porém, muitas coisas sendo criadas, inventadas, aumentadas, não sei se por falta de conhecimento, não sei, mas muita coisa dentro da nossa doutrina sendo modificada e alterada por muitos mestres que se dizem grandes hierarquias, né? Com todo respeito, acredito que são, né? Mas acredito que essa doutrina deva ser compartilhada do modo correto, porque estamos mexendo com energia, estamos mexendo com espíritos, lidando com vidas, lidando com a vida das pessoas, lidando com a vida dos espíritos encarnados, lidando com a vida de um paciente que chega ali pedindo socorro, muitas das vezes à beira de um suicídio, procurando o alívio da dor de um familiar doente, de um filho, etc. O que todo mundo sabe. Casos às vezes bem complicados de se lidar. E às vezes o Vale do Amanhecer é a última esperança desse médium ou desse paciente que chegou ali e acabou se tornando um médium um dia, né? E muitas das vezes até aquele paciente que não tem a missão de ser médium, porque não é todo paciente que chega ali que tem a missão de ser jaguar, não é todos. Então, meus irmãos, nossa mãe mesmo dizia isso. Muitas das vezes uma pessoa chega ao Vale do Amanhecer, recebe sua cura e vai embora, né? Ou não recebe nada. Às vezes era só para passar por ali, recebeu uma energia, é o que precisava para a evolução do espírito dela e passou e levou, né? Então, queria poder compartilhar esse conhecimento que venho adquirindo durante todos esses anos, né? Não quero aqui ser melhor que ninguém, não estou aqui para aparecer para ninguém, porém vejo a nossa doutrina com a necessidade muito grande de evangelização, e vejo que algumas pessoas até fazem isso, acho bacana, né? Mas me sinto a necessidade já tem muito tempo de ver as coisas corretas, como uma mulher que recebeu uma missão da espiritualidade, como Neiva Chaves Zelaya, conhecida como Tia Neiva por todos, e simplesmente vendo muita coisa se acabar, muita gente saindo da doutrina por falta de entendimento, outras porque muitos mestres pela vaidade acabam fazendo coisas que não se deve fazer dentro dos trabalhos, descumprindo as leis, desonrando com a nossa doutrina, e as pessoas acabam afastando, né? E também afastam às vezes também pelo motivo de não, talvez não pertencer mais a essa missão, né?
A gente não sabe do grau de evolução e nem do karma de ninguém. Clarividente era só nossa mãe, e mesmo assim ela não interferia em muita coisa, porque a espiritualidade segurava ela para ela não ficar interferindo no karma, né? Só o que era permitido por ela, pela espiritualidade, a ela falar, que ela dizia. Até mesmo porque foi trazida a doutrina, foi trazido os trabalhos. Porque se necessitasse só da clarividência ou de videntes, não precisaria de ter um templo, né? Não precisaria dos pretos velhos incorporar, não precisaria dos pretos velhos transmitir as mensagens. Não que a missão de cada um não valha, não, pelo contrário. Se você vem com uma espécie de missão, de evidência, alguma coisa, é porque você tem algo a fazer, né? E não estamos aqui para julgar ninguém, até mesmo porque é nos ensinado pela espiritualidade de não julgar, né? E muitas das vezes também é nos ensinado a não matar a ilusão de ninguém, também. Pelo próprio Pai Seta Branca nos disse isso e nos afirma, né? Então, meus irmãos, eu estou na doutrina desde os 12 anos de idade que eu comecei a desenvolver, né? Fui pajé desde os 4 anos de idade. Tenho fotos, inclusive, foto vestido de pajé bem novinho. Se alguém quiser ver, depois eu mostro. Tem foto da minha elevação de espadas, né? E cresci dentro dessa doutrina, tenho muito orgulho disso. Não me vejo fora dela em momento algum. Vou até o meu último dia de vida cumprindo essa missão. E a missão que eu assumi com o Pai Seta Branca, que eu acho que todo doutrinador e todo apará assumiu, né? Tenho mais ânsia e vontade de ver essa doutrina muito unificada, como ela era lá atrás, como eu conheci, muitos veteranos que ainda estão vivos conheceu. Fico triste às vezes de ver muitos comandantes de templos grandes e de doutrina dizer que essa doutrina não tem mais como ser unificada. Não concordo com eles, porque se é uma tribo, se é uma doutrina que é para ser uma só, por que tanta divisão, né? Por que achar que a sigla B ou a sigla A é mais verdadeira do que a outra? Não acredito nisso, porque se um mestre doutrinador se prontifica a abrir uma casa do Pai e ele consegue, porque a espiritualidade permitiu isso, independente qual seja o tamanho do templo dele. Inclusive tem muitos templos, uma boa parte de templos pequenos que a gente chega, a energia é a mesma que a gente sentia no Templo Mãe há alguns anos atrás, uma energia cristalina, uma energia pura. Não que o Templo Mãe não tenha, não estou dizendo isso, né? Jamais. Mas realmente muitos templos pequenos a gente sente essa essência, né? E a gente vê às vezes a situação do Templo Mãe, muitos trabalhos sendo alterados, muitas leis sendo alteradas. Não sei qual o motivo, não sei se a espiritualidade transmite ao mestre em questão ou não. Não estou aqui para julgá-lo. Porém, nossa mãe sofreu muito para trazer essas leis, né? Registrou em livros, nós temos o livro de leis deixado por ela. E antes dela desencarnar, ela falou uma palavra: a mesa já está servida, já está pronto, tudo pronto, e nada precisa ser alterado, né? Mas mesmo assim ela teve uma visão da clarividência que essa doutrina tem um divisor de águas muito grande, que ela ia toda se partir, né? E que inclusive ia chegar perto dos escombros, né? Que aí até apareceu um espírito que ela dizia muito sobre Johnson Plata, que traria a unificação dessa doutrina de volta, que foi a própria espiritualidade que disse isso a ela. Estamos aí aguardando, né? Eu acredito que esse mestre capelino se unirá com cada jaguar pouco a pouco. Ela dizia que ele não ia ser aceito pela maioria, né, no início. Porém, ele é um espírito de muita coragem para voltar a esse planeta Terra e fazer o que ele tem que fazer. Estamos aí nessa luta e juntos estaremos, né? Vou gravar um próximo vídeo, que será o início dessa evangelização, falando sobre a mesa evangélica e depois sobre os demais trabalhos. Salve Deus!